Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar de um mesmo conteúdo já abordado aqui, inclusive são os mesmos slides, porém, como eu estou revisando para a prova, eu resolvi gravar novamente e talvez até dar o conteúdo de uma maneira mais resumida. Então, reino protista, ciliados e esporozoários, apicomplexo. Vamos começar? Que assim, os ciliados, eles têm um nível de complexidade com relação à estrutura da célula. Por quê? Porque essa célula, ela vai ser composta por um macronúcleo, um micronúcleo, então a gente já tem dois núcleos, é dicariótico, né? Por quê? Porque cariótico se refere a um núcleo e di, dois, então dicariótico, dois núcleos. Vacúolo. Para que serve esse vacúolo? Esse vacúolo serve para eliminar o excesso de água que entra na célula e também da excreção. Então, funciona como se fosse um sistema excretor. Não é um sistema excretor, mas funciona como se fosse o vacúolo contrátil. Por quê? Porque o vacúolo contrátil vai eliminar o resto de coisa ruim. Não é coisa ruim, né? Mas é o resto de água que vai entrar nessa célula. Além disso, também tem o vacúolo digestório, responsável, obviamente, pela digestão de partículas alimentares. E aí, principalmente, temos uma abertura bucal, como se fosse uma boquinha para essa célula, que é a citóstoma. A citóstoma, ela vai ser responsável pela ingestão de partículas alimentares. E o citopígio vai funcionar como se fosse um ânus. Como se fosse, né? Não é. Mas é como se fosse. Por quê? Porque ele vai ser responsável por eliminar os restos que não foram digeridos. Então, é um orifício que elimina restos não digeridos. É o citopígio. E a citóstoma, a abertura bucal, responsável por ingerir partículas alimentares. Basicamente isso. E aí, dentro dos ciliados, que são aquelas células que... as células não, que os ciliados são um grupo que apresenta uma locomoção por meio do batimento dos cílios. Além disso, é importante saber que quase todos os ciliados são de vida livre. Só tem um que é parasita, que é o famoso Balantidium coli. O Balantidium coli, ele é parasita do intestino grosso e provoca o quê? Diarreia. Como que você adquire o Balantidium coli, que ataca seu intestino grosso? Se você ingerir se você tomar uma água, ou se você comer verdura, legumes, enfim, qualquer alimento que esteja contaminado com os cistos do Balantidium, aí você adquire essa parasitose. Bom, depois tem os esporozoários. Os esporozoários, eles não têm estrutura locomotora. Eles não se locomovem e todos eles são parasitas. Aí, o principal, né, esporozoário é o que causa malária, que é o plasmódio. O plasmódio, ele causa malária, óbvio, e aí, como que adquire a malária? Por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles, que também é um mosquito prego. O que acontece? Geralmente, ocorre essa endemia, ocorre na região norte do Brasil. Aí a gente tem o Plasmodium vivax, que causa febre terçã benigna, o Falciparum, que causa febre terçã maligna, e o Malariae, que causa febre quartã. Então, todos eles causam a malária. E a transmissão é feita pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Como que acontece esse ciclo? Bom, primeiro é importante saber que quando a gente tem uma relação de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, o que vai definir se é hospedeiro, quem é o hospedeiro intermediário e quem é o hospedeiro definitivo é o tipo de reprodução. Então, a reprodução sexuada deste parasita acontece no mosquito, tá? No mosquito. Então, se a reprodução sexuada acontece no mosquito, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. O que acontece? A fêmea do mosquito Anopheles vai lá, pica o ser humano, e na hora que ela está picando o ser humano, ela injeta, inocula o protozoário na forma de esporozoito. Esses esporozoitos vão seguir em direção ao fígado, e aí lá no fígado vão infectar os hepatócitos. Além disso, quando a gente fala de esporozoário, tem também o Toxoplasma gondii, que é um parasita intracelular responsável pela toxoplasmose. Então, Toxoplasma gondii, ele é responsável pela toxoplasmose. O homem e outros animais são hospedeiros intermediários do parasita. Então, tanto no plasmódio quanto na toxoplasmose, tanto na malária quanto na toxoplasmose, o homem é hospedeiro intermediário. E quem que, no caso da toxoplasmose, seria o hospedeiro definitivo? Seriam os gatos, especialmente os felídeos, né, os felinos, mais especialmente os gatos. Porque só nos gatos, nos felinos, acontece a reprodução sexuada do toxoplasma. A contaminação do homem, como que então o homem vai se contaminar com esta parasitose? Com este protozoário, né? O homem vai se contaminar por meio dos cistos, o contato com os cistos encontrados nas fezes do gato.
A forma ativa do protozoário se chama taxoíto. A forma ativa do protozoário da toxoplasmose é o taxoíto. E aí, esse taxoíto invade as células de defesa, que são os macrófagos, podem invadir também os musculares e do cérebro. E aí que tá o perigo, porque aí acarreta diversas complicações para essa pessoa. Em pessoas que têm uma imunidade saudável, a doença é assintomática. Mas em quem é imunodepressivo, como aquelas pessoas que têm AIDS e câncer, a doença pode ser muito grave. Inclusive, é importante destacar a contaminação das gestantes, que é muito preocupante, porque afeta o feto e provoca má formação. Como que esses gatos vão adquirir essa doença e o ser humano vai ser contaminado a partir dos cistos existentes nas fezes desse gato? Bom, o gato vai lá, come a carne de passarinho, de rato que está contaminado, e ele adquire esses protozoários. A doença pode ser detectada no homem pelo exame de sangue, que vai identificar a presença de anticorpos. Analise as frases a seguir assinalando os itens verdadeiros e falsos. O ciclo de vida do Plasmodium envolve uma fase no mosquito e outra no ser humano. Verdade. A transmissão se dá pela picada da fêmea de um mosquito, o anófeles. Verdade. Os esporozoitos ficam nas glândulas salivares do inseto e são inoculados na circulação sanguínea no ato da picada. Verdade. No ciclo de vida do Plasmodium ocorrem reproduções sexuadas no fígado, nas hemácias. Não. Essas reproduções sexuadas acontecem apenas no estômago do mosquito prego. O Plasmodium é causador da doença de Chagas. Claro que não, é da malária. O homem é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o definitivo, sim. A infecção é transmitida ao homem pelas fezes do mosquito prego, não é pelas fezes, é pela picada do mosquito. A parasitose provoca lesões no fígado, rompimento de hemácias e, consequentemente, anemia e febre intermitente. Sim, essa febre intermitente da malária seria aquela febre terça benigna, terça maligna e a quarta. Houve uma grande elevação do número de casos. Esse não tem aqui. Tá. Então é sobre a toxoplasmose. A toxoplasmose é transmitida por via oral, água e alimentos, congênita da mãe para o filho. O homem, verdade, né? É congênita da mãe para o filho, a toxoplasmose. O homem é o hospedeiro intermediário do toxoplasma e os gatos os definitivos. Sim. Quando o sistema imune está debilitado, o toxoplasma gondii afeta coração, musculatura esquelética, pulmões, olhos, ouvidos e outros. Afeta tudo.